Boa noite, pessoal. Então, eu já fiz uma live falando sobre isso, mas eu vou fazer esse vídeo aqui que vai pro canal do YouTube. Falando sobre um pouco sobre a minha história e o porquê que eu digo não pro conservadorismo e por que eu digo não pro tradicionalismo. Porque, né? Porque eu vou falar de conservadorismo e de tradicionalismo numa visão baseada em estatística na história, né? Qual o esforço da família tradicional de aparentar ser perfeitinha, né? E aí, quando a família tradicional faz esse esforço, ela entende que ser perfeita muitas vezes é não aceitar a homoafetividade do filho, é colocar para baixo do tapete ou colocar panos quentes em tipos de abuso, como o abuso do marido para a mulher, ou da mulher para o marido, do pai ou da mãe para os filhos, ou do filho para a mãe ou para o pai, e inclusive também as situações de pedofilia, né? Na história do conservadorismo e do tradicionalismo, isso tudo vai para baixo do tapete, né? Porque que os outros vão pensar? Já ouviram essa frase? Que os outros vão pensar, minha filha? Então, assim, as histórias, o lado negativo existe, né? Pais que colocaram fogo numa casa com o filho por ele ser gay, milhões de crianças, inclusive diariamente, sofrendo de pedofilia, mas isso não vem a público, porque assim como a mulher, criança, qual seja a faixa etária do abuso, no caso, quando é sexual, existe uma sensação de culpa enorme, uma vergonha enorme, porque nosso tradicionalismo, nosso conservadorismo criou uma crença limitante que nos traz essa culpa, que nos traz medo do que os outros vão achar. Isso está enraizado na gente. Então, o abusado, e muitas vezes, estamos falando muitas, diariamente se cala. Porque o que os outros vão pensar sobre ele? Até porque, como é difícil, gente, denunciar que aquela pessoa, às vezes, que você achou que ia te cuidar, que achou que ia zelar por você, que todo mundo acreditava que era bonzinho, que era um bom religioso, que era um bom profissional, que era um bom pai, que era uma boa pessoa, que amava crianças, te abusou. Como é difícil dizer para uma sociedade muito limitada socialmente, com um nível de ignorância gigantesco, que aquela figura boazinha te causou uma dor, te abusou, te violentou, que por trás daquele sorrisinho lindo e às vezes de uma pessoa que é muito alegre, muito animada e que conta muitas coisas legais, piadas, tem um psicopata, um abusador. Então, por isso que eu questiono como são opressoras as paredes do tradicionalismo, como são opressoras as paredes do conservadorismo. O que nós queremos conservar? Que família é essa que quer se manter nesse padrão que a história e que as estatísticas nos mostram? Você quer isso? Você quer ainda viver esse tradicionalismo que esconde aquele filho que depois de crescer, a mãe ou o pai ainda fazem tanto as vontades dele, vivem tanto a vida dele, protegem tanto ele, que ele quer tudo e não aceita um não. E quando tem um não, ele pode se tornar um abusivo, um abusador? Aquele filho que desrespeita o pai ou a mãe ou quem quer que seja. Aquele filho que às vezes vai maltratar o gay, vai maltratar o gordo, vai maltratar a pessoa que tem uma cor ou etnia diferente. Você esconde e você prefere fingir que não existe problema na sua família. Isso é a história do tradicionalismo e do conservadorismo. Por isso que eu digo não. É lindo as famílias. Eu acho que a família é algo muito sólido dentro da gente, base mesmo.
mas é uma base que precisa ser revista, os conceitos da família. Porque as formatações são diversas hoje de família. Não é o paizinho perfeito e trabalhador, a mulherzinha que fica em casa e os filhinhos que ficam brincando sem se meter na vida dos adultos. Não, as formatações saíram disso há muitas décadas, gente. Existem várias formatações de família. E existem formatações de família não socialmente aceita, que são muito amorosas. E que se você olhar para o tradicional, o homem machista, o homem abusivo, aquele que não aceita crítica, aquele que não vai aceitar ouvir que está errado, compara ele com uma família não tradicional, amorosa, que faz terapia, que cuida da sua saúde mental, que acredita que o melhor é ser autêntico e ser amoroso, e que não deve dar para os seus filhos aquilo que a sociedade lhe deu por ele não ser na caixinha, por ele ser diferente, porque ele não é tradicional. Vamos dar um exemplo, uma família de 2 homens. Imagina você olhar para um homem assim machista, né, abusivo, de uma família tradicional que acha que isso tá certo, que a mulher tem que se colocar no lugar dela. E olhe para um casal de homens que não querem dar para o seu filho o que a sociedade lhe deu, que foi julgamentos, agressividade e tantas outras coisas ruins. Ele vai criar com a maior amorosidade seu filho. Pensa bem, bota a mão na tua consciência. O que você prefere? A mudança que vem para um momento melhor? A mudança que te mostra que não adianta ganância e dinheiro, porque existem coisas na vida que estão superiores, são superiores a isso, e esse momento de pandemia nos mostra isso? Ou você prefere continuar no tradicionalismo, apoiar ideologias políticas de não mudança, porque vamos seguir aquele líder religioso que nos diz que desde os primórdios está escrito na Bíblia que devemos ser assim? Eu questiono várias lideranças no sentido de que Jesus saiu pregando no mundo que devemos semear ódio. Jesus saiu pregando no mundo que nós devemos afastar as pessoas, que nós devemos nos dividir por causa das diferenças. Jesus saiu pregando no mundo que o pecador merece morrer. Que eu lembro, ele lavou os pés da Madalena. Protegeu ela quando ela ia ser apedrejada. Ele falou: amai ao próximo como a ti mesmo. Né? Ele falou tanta coisa linda. Pena que por trás do que ele falou foi manipulado algumas coisas e é utilizado isso até hoje. E eu vi uma vez um menino maravilhoso da Igreja da Assembleia de Deus me falar: o contexto às vezes é utilizado como pretexto para que algumas pessoas usem as palavras da Bíblia para fazer seus atos hipócritas. E é verdade. O contexto na Bíblia é usado muitas vezes como um pretexto para muitas coisas que não são legais. Eu acredito no amor. Eu acredito em Jesus, no Buda, Dalai Lama. Eu acredito no Gandhi. Eu acredito em tantos outros ícones de amor, de bondade, de fraternidade. São Francisco. Enfim, as minhas referências são diversas. E o que eu faço para ser grata a todos esses ícones de amor? Atualmente eu vou dizer que através de algumas palavras eu também cito dentro desses ícones de amor Leandro Carnal, Sérgio Cortella, Monja Coen. O que eu faço? Eu tento ser melhor, o meu melhor, errando com frequência. Minha mente ainda vaga por facetas e por regiões da minha mente que eu não gostaria, por lados sombrios ainda, de raiva, de vontade de vingar, de me vingar. Mas eu também preciso entender que para ser meu melhor eu preciso ser amorosa comigo e entender que aquilo está acontecendo, mas não me entregar aquilo. E se eu errar em algum momento e me entregar aquele momento de raiva, eu preciso me perdoar. Porque
Cristo me deu esse exemplo. E a vida, toda vez que o sol nasce, me dá o exemplo de que eu posso renascer todo dia. E que eu mereço meu auto-perdão. Se ele vem do meu coração de verdade, se eu me arrependo de uma coisa que não foi legal que eu fiz. Então, por isso, pessoal, vamos rever as paredes do conservadorismo, vamos rever a parede do tradicionalismo, porque nesse momento o mundo pede por mudanças. E não vai ser só ganância por poder político, financeiro, por poder de manipulação das pessoas, por ter a palavra de uma religião na ponta da língua, que vai te eximir de coisas que possam acontecer, como um vírus, como uma catástrofe climática, ou como sofrimento, quando o universo te retornar essas coisas que tu pode estar fazendo, se você se encaixa numa desses exemplos que eu dei, né? Não adianta viver para trabalhar e ganhar dinheiro, se às vezes você não tem tempo para ser você mesma, nem conviver com a tua família. Não adianta ganhar muito dinheiro se você não consegue expressar a sua essência, que às vezes pode ser uma essência diferente, pode ser um gênero diferente, uma situação, uma condição ou uma afetiva diferente do que a sociedade te cobra. Enfim, ou até uma ideologia política que está muito em alta. Se tu viver na caixa e sempre fazendo o que a sociedade espera de ti, tu vai subsistir. Tu não vai estar inteira. Tu não vai se sentir inteira. Tu vai se sentir E acho que todo mundo merece estar inteiro. Todo mundo merece entender que vai haver mais mudanças no planeta, nas pessoas, e que cabe a nós escolhermos no amor ou na dor. Isso é uma mensagem que Jesus também falou. Nós vamos mudar. Mas de que forma? Pelo amor ou pela dor? Não tenha medo de se reinventar. Não tenha medo de ser julgada. Não tenha medo de que as pessoas se afastem de ti. Porque a vida é maravilhosa e o universo te dá retorno conforme cada pensamento que tu emana para ele. Então, se você quer ser o melhor, com certeza, as pessoas que não estão te ajudando, as pessoas que não estão fazendo jus a essa tua vontade, vão se afastar de ti, por A ou por B. Mas pode ter certeza que se tu continuar convicto, esperançoso, com fé e fazendo movimentos no amor, as pessoas, a sua tribo, vai te encontrar ou você vai encontrar elas. Essa é a minha mensagem de hoje para todo mundo. E se você é da minha tribo também, que acredita nisso, cola aí. E a gente pode juntos se unir para ajudar esse planeta que está pedindo socorro. Assim como as pessoas que sofrem por vários motivos estão pedindo socorro. Um abraço então, pessoal.